Olá, meus amigos. Que a paz de Jesus nos envolva para que a gente possa abrir a nossa mente, o nosso coração, que os seus ensinamentos possam penetrar em nosso coração, né? Para que nós possamos introduzi-los em nossa vida. Hoje a nossa reflexão, ela tem o título de Vós sois o sal da terra, a luz do mundo. E ele está em Mateus, no capítulo 5, no versículo 13. Logo após falar à multidão as bem-aventuranças no Sermão do Monte, Jesus se dirige aos discípulos e diz: Vós sois o sal da terra. E se o sal perde sua força, com que outra coisa se há de salgar? Para mais nada fica servindo, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Mateus, capítulo 5, versículo 13. Eu estava estudando esse tema e lembrei de um amigo que dizia assim, que ele tem muito medo quando alguém fala que vós sois a luz do mundo, porque ele não se sente ainda luz. Mas essa fala de Jesus, ela nos traz a conscientização da grande responsabilidade de todos nós. Independente da religião, nós seguimos os seus ensinamentos. Isso não quer dizer que ele está dizendo que a gente vá fazer coisas grandiosas agora. Jesus está nos chamando para nos educarmos dentro dos ensinamentos da Boa Nova. Sabemos que em toda a sua plenitude a gente ainda não vai conseguir ser o sal da terra, mas a gente está no caminho de aprender a ser. Estamos no processo educativo de aprender a fazer do indivíduo um novo indivíduo, como disse Paulo. Se alguém está em Cristo, uma nova criatura é. O objetivo do Evangelho, quando bem compreendido, é o de nos conduzir à segurança de nossas potencialidades. Se Jesus nos informa que nós somos sal da terra, luz do mundo, é porque Ele consegue ver o potencial que temos como filhos de Deus. Mas, como uma semente que para virar uma árvore vai precisar de cuidados no plantio, cuidados do agricultor em regar, a paciência do agricultor em cuidar, assim também somos nós. Precisamos cuidar da pequena luz que desponta em nosso peito, quando nos dispomos a transformar nossos defeitos em qualidades. Se regarmos diariamente com os ensinamentos de Jesus, a luz certamente vai cumprir a sua função de iluminar. Precisamos aprender a ser esta luz, porque todos estamos destinados à perfeita integração com a lei divina. Estamos destinados à integração com o nosso Criador, a ser esta luz que Jesus nos informa. Claro, cada um a seu tempo, se fortalecendo com cada experiência, cada reencarnação que a gente vem, a gente se fortalece um pouco mais. Este é o objetivo do processo educativo dentro das leis divinas. Como se sabe, o sal é um elemento de grande utilidade, pois serve para dar sabor aos alimentos e também para preservá-lo. O sal deve estar na medida certa para dar sabor, para cumprir a finalidade dele. Porque se ele estiver insosso, só vai servir para ser pisado pelos homens. E nós temos muitas oportunidades de ser o sal ou a luz, quando nós trazemos sabor para a vida de nossos semelhantes. Quando com nossa atitude trazemos valores nobres, quando dissipamos as sombras da ignorância, do preconceito, do ódio, quando a gente não compactua com as coisas erradas que a gente vê, que a gente hoje é tão fácil, tão rápido a gente ver as coisas erradas com o evento da internet, chega em nossa casa o tempo inteiro, no nosso celular, nas nossas mãos, quando a gente não compactua com aquilo e não passa para frente.
É assim que nós vamos sendo o sal da terra, a luz do mundo. Quando aprendemos a colocar e praticar nossas potencialidades, nós estamos nos integrando com Cristo, do mesmo jeito como ele é integrado com o Pai. Ele dizia, eu e o Pai somos um, porque ele estava integrado com a consciência de Deus. E assim, a partir do momento que nós também praticamos as nossas potencialidades, nós vamos ficar integrados ao próprio Cristo. Jesus nos diz, nos ensinando, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Porque apenas a verdade, através do conhecimento, vai saciar a necessidade que nós temos de paz, de felicidade real. E vai saciar também a clareza para a nossa caminhada. Também, com o conhecimento, nós ganhamos a força necessária para aceitar com fé e confiança os dissabores da vida. Sem o conhecimento desta verdade à luz do Evangelho, apenas teremos as alegrias materiais, que são frágeis, como uma casa que foi erguida na areia, quando veio a tempestade, ela simplesmente desaba. A gente precisa lembrar que nós somos espíritos imortais e, como tal, já reencarnamos muitas vezes, trazemos vivências de outras vidas, experiências que às vezes foram algumas boas, outras nem tanto. Então, ao reencarnar, nós temos um propósito de trabalhar nossas imperfeições, aprender a perdoar, a ser menos orgulhoso, menos egoísta, porque ser cristão, independente de qualquer rótulo religioso, é ir aprendendo a aprimorar a nossa moral para estarmos melhores espiritualmente e essa ligação com Cristo ser efetiva, porque apenas trabalhando a moral em nós, nós vamos conseguir essa ligação maior com o plano espiritual. Isto nada mais é do que nos educarmos dentro da moral cristã. E quando nos educamos, quando aprendemos, quando incorporamos os ensinamentos de Jesus, estes passam a ser naturais para nós, fazendo com que nossa conduta seja do homem de bem. Não devemos nos esquecer que Jesus nos ensinou a amar o próximo como a nós mesmos. Então, também é caridoso o ato de nos conhecermos e nos amarmos. Porque se eu não conheço minhas fraquezas, como vou conseguir aceitar o outro com as fraquezas dele? Se não me amo, como saberei amar aquele que mora na mesma casa que eu e temos tantas divergências? Jesus afirma que os seus discípulos são o sal da terra, porque ao vivenciarem a mensagem cristã em sua plenitude, conseguem dar sabor à vida, temperando-a com os valores das virtudes morais. Afirma também o mestre que os praticantes de seus ensinamentos são a luz do mundo, os que afugentam as trevas reinantes. Somente o Evangelho é a luz que ilumina e que dá significado à vida e a valoriza. A gente precisa ter confiança para aprender a ser o sal da terra, a luz do mundo, confiar naquilo que Jesus nos disse, naquilo que Ele nos prometeu, que nós fazemos parte dessa criação, porque cada um de nós temos a nossa parcela de contribuição na criação. Então é preciso que nós saibamos valorizar o pouco que a gente já aprendeu, para que a gente possa se utilizar na nossa própria vida, porque a nossa vida também serve de exemplo para aquele que ainda não consegue enxergar uma palavra do Evangelho do Mestre. Nós temos obrigação em passar o ensinamento que nós já conseguimos interiorizar. E era isso que eu tinha para trazer, que Jesus nos envolva em muita sustentação, para que possamos ajudar a levar seus ensinamentos a todos os corações, aqueles que necessitam da paz do Evangelho, para que a gente possa ser
a luz que Jesus vê em nós e que a gente às vezes nem acredita, mas que a gente vai encontrar lá dentro de cada um de nós. Jesus nos abençoe a todos e uma boa semana.